Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 26, nos diz: E bem vedes e ouvis, que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônicos, companheiros de Paulo na viagem. Esse é o registro do Dr. Lucas, evangelista, companheiro do apóstolo Paulo, no capítulo 19, do versos 26 ao 29. Nos registra esta revolta dos moradores de Éfeso, propriamente aqueles que produziam a imagem da deusa Diana dos Efésios. Isso ocorre na terceira viagem missionária de Paulo, quando Paulo prega o Evangelho em Éfeso. E houve um tumulto excitado por Demétrio. Este Demétrio era um dos que liderava estes que trabalhavam no feitio de imagens da deusa Diana. E é-nos colocado que nesta ação de Demétrios, que excitado todo o povo, houve esse tumulto por causa da palavra de Deus. Neste capítulo 19, nos relata grandes operação de milagres que estava ocorrendo com a pregação do Evangelho. É isso que ocorre até nos dias de hoje. Quando o Evangelho de Cristo é pregado, é anunciado, os milagres acontecem.
nós temos muitos que mercadejam a palavra de Deus e em nome de Deus, em nome de Jesus, trazem um falso evangelho, trazem uma falsa mensagem da palavra de Deus, tirando proveito daqueles que não conhecem a palavra de Deus. O Senhor Jesus exortou aos judeus da sua época, durante o seu ministério, aos fariseus que se diziam e se colocavam como o guardião da lei de Moisés, aqueles que estavam responsáveis, colocando jugo sobre os judeus na questão da lei de Moisés, na questão de circuncisão, guarda de sábado. Eles foram criticados por Jesus, que nem mesmo eles tinham condições de guardar toda a lei. E Jesus os criticava, e Jesus os repreendia por causa desta ação que eles tinham. E até o dia de hoje, muitos gentios que nada tem a ver com os judeus ainda trazem mensagens em nome de Deus, em nome de Jesus, a respeito de guarda da lei de Moisés. São heresias, são falsos ensinamentos, são falsos profetas, que usam a Bíblia, a palavra de Deus, para os seus próprios interesses doutrinários. E enfatizam, inclusive, que se não guardar o sábado que está na lei, e eles trazem lá as suas informações de versículos todos isolados, que não tem nenhum sentido, mas acaba convencendo muitos que eles precisam fazer essa prática. E aqueles que já conhecem as verdades do Evangelho e aceitam estes ensinamentos, falsos ensinamentos, porque toda a heresia, ela é financeiramente, economicamente, ela é muito próspera. E é por isto que eles têm muitos recursos para enganar aqueles que querem Jesus na sua vida, querem a salvação da sua alma, mas são atropelados por muitas heresias. O evangelho que os apóstolos pregaram é o evangelho que precisa ser pregado no dia de hoje. No evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus deu uma ordem de evangelização. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais de Jesus seguirão aos que crerem. Em meu nome expelirão os demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a ordem que Jesus deu de pregação do seu evangelho.
Não há necessidade de se envolver em profundeza de teologias. É necessário crer tão somente no nome do Senhor Jesus, porque esta mensagem é para o coração humilde e também para o coração do sábio. É uma mensagem de compreensão muito perfeita. Todos, ao receber uma mensagem de que Jesus salva, de que Jesus cura, de que Jesus liberta, então pode crer e pode receber. Não é necessário entrar em fantasias religiosas. Aqueles que participam de movimentos religiosos em que tem que se pagar por uma bênção, há pregadores que andam por aí fazendo campanhas e levam consigo saquetéis de R$50, R$100, 200, 500, até R$1.000. Então, a pessoa é induzida a dar a melhor contribuição, como se Deus fosse abençoar, porque deu a maior oferta. Jesus faz uma referência no seu ministério, quando as pessoas estavam colocando no gasofilácio a sua oferta para a manutenção do templo, e de repente aparece uma viúva pobre e ali coloca a sua única moeda que tinha. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos para mostrar-lhes que a maior oferta foi aquela moeda daquela viúva, porque ela deu tudo o que tinha, ao passo que muitos estavam dando do que lhes estava sobrando, e muitos também dando e colocando ali as ofertas para se engrandecer diante das pessoas. A obra de Deus não é isto. A obra de Deus é o poder do Espírito Santo. A obra de Deus é o nome glorioso do Senhor Jesus. O pecador precisa conhecer a Jesus. E não há como conhecer se não receber a mensagem do Evangelho. Mensagem do Evangelho é anunciar que Jesus está vivo. Foi esta mensagem que os apóstolos pregaram. É esta mensagem que através dos séculos a Igreja de Cristo vem pregando. É este o nosso compromisso com você que nos assiste, de anunciar um Cristo vivo, um Cristo poderoso, um Cristo que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Romanos capítulo 8, versículo 34. O que provocou este motim em Éfeso? Foi exatamente a pregação do Evangelho no nome do Senhor Jesus. E com essa pregação, começou a acontecer milagres extraordinários. Quem tem poder para curar é só Jesus. Porque o profeta Isaías, no capítulo 53 do livro que leva o seu nome, 700 anos antes de Cristo nascer, ele já profetizava a cena do Calvário e já declarava
que pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados. Então Jesus sofreu, padeceu no seu próprio corpo para nos proporcionar cura, saúde, libertação. E é isso que aconteceu em Éfeso. Quando o apóstolo Paulo estava ali pregando, nos diz aqui o capítulo 19 de Atos, o versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Porque havia poder, havia unção do Espírito Santo por sobre o apóstolo Paulo, nas suas pregações, nas suas mensagens. No dia de hoje, tem muitos que estão fazendo uso e enganando as pessoas, vendendo objetos, para que as pessoas, através desses objetos, recebam uma cura, recebam uma proteção. Isto é idolatria, isto é misticismo, isto não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O que é relatado aqui é que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, estava sobre o apóstolo Paulo, que lenços e aventais que eram levados do seu uso pessoal e que tocavam os enfermos, eles eram curados. E aqueles que estavam com possessos de demônios, os demônios saíam, porque há poder. Aonde há poder, os demônios não podem permanecer. Aonde há poder no nome de Jesus, os demônios não permanecem. Há muitos que ficam fazendo fantasia com demônios. Há muitos que ficam fazendo espetáculo com demônios. Os demônios é para ser expulso no nome do Senhor Jesus. Porque Jesus declarou que o diabo é o pai da mentira. Quando se faz uma entrevista com um espírito de demônio, ele não está falando a verdade. Demônio não fala a verdade. Os demônios mentem. E é por isso que eles precisam ser expulsos, repreendidos em nome do Senhor Jesus, para que a vida fique liberta. E após essa libertação, esta vida, ela aceitando a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, ela é transformada pelo poder de Deus em uma nova criatura em Cristo Jesus. Aqui nos é relatado que se sentiram ameaçados do seu comércio de vender as imagens da deusa Diana, que era adorada não só em Éfeso, mas também em todo o mundo. Nos dias de hoje, não mudou nada. Nós temos também religiões que trazem deusas e deuses para que as pessoas possam crer nelas, nos deuses, nas deusas. E as pessoas vivem uma vida e às vezes até morrem, crendo que aquela deusa, aquela imagem que foi feita por mãos de homens, foi feita de barro, foi feita de prata, foi feita de ouro, foi feita de argila, de qualquer material, até ferro. As pessoas passam a acreditar que aquilo tem algum poder, alguma virtude. Muito pelo contrário, essas imagens, essas esculturas, elas atrofiam a mente das pessoas. São espíritos de demônios que atuam, e as pessoas não podem contemplar
o poder do nome de Jesus. Aqui se realizou este motim. Paulo teve que sair da cidade porque esteve ameaçado. Nos diz aqui também, no versículo 33, então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Quando as pessoas não têm conhecimento das verdades do Evangelho, quando são escravizadas por heresias, por engano, por mentira, por falsidade, elas não podem receber. Jesus declarou aos judeus, ao qual ele pregava e anunciava esta graça de Deus, dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O nosso compromisso é levar até o seu coração esse Jesus vivo, esse Jesus poderoso, que pode perdoar os teus pecados, esse Jesus que provoca motim naqueles que não conhecem a Deus, naqueles que estão apegados à sua religiosidade, causa motim, causa revolta. Mas saiba, aquele que crê em Jesus, aquele ou aquela que se entrega para Cristo, tem a garantia da salvação da sua alma, porque os seus pecados são perdoados. Sabe o que ocorreu em decorrência de todo este motim, esta perseguição em Éfeso? Ali se tornou a base missionária para toda a Ásia. É assim o poder de Deus, é assim o poder de Jesus. Quando Satanás e os seus anjos se levantam contra a obra de Deus, contra os servos de Deus, Deus opera poderosamente para mostrar ao mundo, aos incrédulos, que Ele honra os seus servos, que pregam e anunciam as verdades do seu Evangelho. Creia de todo o seu coração. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Forme comigo agora a cadeia da prece poderosa. Esteja onde você estiver, peça o perdão dos seus pecados, peça para o Senhor Jesus perdoar os teus pecados, porque você quer recebê-lo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Creia, e a bênção de Deus será sobre você.